Sou babaca por expor meu colega de trabalho? Eu trabalho em uma grande empresa de tecnologia. Recentemente, passei por uma situação que me deixou em dúvida se agi corretamente ou não. Hoje, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês e saber a opinião de vocês sobre o assunto. Tudo começou quando eu fui escalado para trabalhar em um projeto em conjunto com um colega de trabalho. Desde o início, percebi que ele era um pouco arrogante e gostava de se gabar de suas habilidades técnicas. Apesar disso, tentamos trabalhar juntos e eu tentei ignorar seu comportamento. Mas as coisas começaram a mudar quando ele começou a tomar crédito pelo meu trabalho. Ele pegava as minhas ideias, as apresentava como se fossem suas e recebia todo o reconhecimento por elas. Tentei conversar com ele sobre o assunto, mas ele sempre desconversava e fingia que não entendia do que eu estava falando. A situação chegou ao limite quando eu apresentei uma ideia para o nosso chefe, que achou incrível e imediatamente nos colocou à frente do projeto. E é claro, ele não perdeu a oportunidade de pegar todo o crédito e começou a apresentar a ideia como se fosse dele. Eu fiquei completamente frustrado e decidi tomar uma atitude. Fui até o nosso chefe e expus a situação. Mostrei as provas de que a ideia era minha e que ele havia se apropriado indevidamente dela. Meu chefe ficou extremamente decepcionado com ele e tomou as medidas necessárias para corrigir a situação. No entanto, a partir daquele dia, as coisas ficaram muito estranhas no trabalho. Ele passou a me evitar e os outros colegas pareciam estar me julgando. Eu comecei a me sentir como se fosse o culpado da situação e comecei a questionar se tinha feito a coisa certa. Eu nunca quis prejudicá-lo, mas também não acho justo que alguém pegue o crédito pelo trabalho dos outros. Ainda assim, o ambiente no trabalho ficou tão tóxico que eu acabei decidindo sair da empresa e buscar outras oportunidades. Agora, olhando para trás, ainda me sinto em dúvida sobre se fiz a coisa certa ou não. Talvez pudesse ter tentado conversar com ele mais uma vez ou até mesmo ter ido diretamente ao RH em vez de expor a situação ao chefe. Mas, ao mesmo tempo, acredito que as minhas ideias e o meu trabalho mereciam ser reconhecidos e não podiam ser roubados por outra pessoa. Vocês acham que ele fez o certo em expor o seu colega de trabalho ou deveria ter feito algo diferente? Comentem abaixo suas opiniões. Sou babaca por ter transformado um aniversário em um pesadelo? Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma história que me deixou pensando se eu sou a vilã da história ou não. Foi o aniversário do meu namorado e eu decidi fazer uma festa surpresa para ele. Convidei seus amigos próximos e familiares e organizei tudo com muito cuidado para que tudo saísse perfeito. No dia da festa, tudo estava indo bem até que um amigo do meu namorado chegou. Vamos chamá-lo de Tom. Eu sempre soube que Tom era um pouco problemático, mas nunca imaginei que ele pudesse fazer o que fez naquela noite. Assim que ele chegou, começou a beber muito e a ficar cada vez mais agressivo. Eu tentei ignorar o comportamento dele, mas as coisas ficaram fora de controle quando ele começou a insultar os outros convidados e a quebrar objetos da minha casa. Eu tentei conversar com ele, pedi para que se acalmasse, mas ele não estava disposto a ouvir. Foi então que decidi pedir para ele sair da festa. Ele não gostou nem um pouco da ideia e começou a me xingar, dizendo que era minha culpa e que eu não tinha o direito de expulsá-lo da festa. Eu tentei explicar a situação para ele novamente, mas ele se recusou a entender e continuou a insultar a mim e aos outros convidados. Foi então que meu namorado chegou e tentou acalmar a situação, mas Tom não estava disposto a ouvir. Ele continuou a ser agressivo e, em um momento de raiva, acabou agredindo meu namorado. Por fim eu decidi chamar a polícia. Quando a polícia chegou, Tom tentou se desculpar e dizer que tinha bebido demais e que não sabia o que estava fazendo. Mas eu não estava disposta a perdoá-lo depois do que ele havia feito. Ele foi preso por agressão e eu pensei que isso seria o fim do assunto. Mas as coisas pioraram quando os amigos de Tom começaram a me enviar mensagens me acusando de ter sido a culpada pelo que aconteceu. Eles disseram que eu não deveria ter expulsado Tom da festa e que eu não deveria ter chamado a polícia. Eles disseram que eu arruinei a noite e que eu deveria ter lidado com a situação de uma maneira diferente. Agora eu me pergunto se eu fiz a coisa certa. Eu sei que não sou a culpada pelo comportamento de Tom, mas será que eu deveria ter lidado com a situação de uma maneira diferente? Eu ainda me sinto mal por ter estragado a noite de aniversário do meu namorado, mas ao mesmo tempo, eu não podia permitir que Tom continuasse a agir daquela maneira.
Você acha que ela fez o certo em expulsá-lo da festa e chamar a polícia ou deveria ter feito algo diferente? Eu me livrei de um amigo tóxico, mas acabei sendo chamado de idiota no processo. Tudo começou quando conheci meu amigo. No começo, ele parecia ser um cara legal e divertido, mas com o tempo percebi que ele era muito egoísta e insensível aos outros. Ele costumava me menosprezar na frente dos outros e agir como se fosse superior a mim em tudo. Eu tentei conversar com ele sobre isso algumas vezes, mas ele sempre se defendia e dizia que eu estava exagerando. Eu comecei a evitar sair com ele e passei a me distanciar, mas ele continuava me ligando e mandando mensagens constantemente, o que me deixava cada vez mais frustrado. Um dia, ele me pediu para emprestar dinheiro para ele. Eu hesitei no começo, mas acabei cedendo e emprestando uma quantia considerável. No entanto, ele nunca pagou de volta e, quando eu cobrei, ele começou a me tratar mal e fingir que não sabia de nada. Foi aí que decidi que precisava me livrar desse amigo tóxico. Eu disse a ele que não queria mais sair com ele e que não estava disposto a emprestar dinheiro novamente. Ele ficou muito bravo e começou a me chamar de idiota ingrato por não reconhecer tudo que ele tinha feito por mim. Eu me senti mal por ter perdido um amigo, mas sabia que era a decisão certa. Com o tempo, comecei a perceber como me sentia melhor sem a presença dele em minha vida. Eu me tornei mais confiante e positivo, e comecei a fazer novos amigos que me valorizavam de verdade. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.